Os médicos confundir com superdotados ou qualquer outro tipo de diagnóstico, mas nós temos que ter muito cuidado e fazermos uma boa avaliação, já que esses diagnósticos são clínicos, no sentido de que essas crianças podem ter até uma síndrome autística, serem classificadas como portadores de transtornos invasivos de desenvolvimento, dado pelos livros de classificação internacional de doenças mentais, com características hiperléxicas, por exemplo, né? Então, realmente, o olhar precoce, o diagnóstico precoce é de extrema importância para que você estabeleça estratégias de tratamento e um bom prognóstico. E o que se pode fazer para melhorar a qualidade de vida dessas crianças e dos pais, né, também, que convivem com essa situação? Na realidade, eu acho que a primeira coisa a se fazer é procurar um profissional da área de neurologia infantil ou mesmo psiquiatria infantil para que se faça o diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico bem feito, o diagnóstico estabelecido é o primeiro passo para que se estabeleça um prognóstico, enfim, estabeleça uma estratégia de tratamento para essas crianças e dê um certo alívio aos pais. Existe uma controvérsia grande em relação à questão da hiperlexia. Alguns autores nem consideram a terminologia. E como eu te disse, são características sintomáticas. Então, dentro dos transtornos invasivos de desenvolvimento, por exemplo, você tem o autismo, você tem a síndrome de Asperger, que a grosso modo seria um autismo brando, vamos dizer assim. Você tem a síndrome de Rett, que é uma síndrome genética muito conhecida. Você tem os transtornos pervasivos de desenvolvimento, que alguns autores americanos encaixam a hiperlexia aí nessa questão. Enfim, mas para que os pais tenham um alívio maior, primeiro é saber o diagnóstico. Isso para mim é fundamental. Depois que esse diagnóstico é feito e os pais ficam sabendo desse diagnóstico, essa criança deve ser tratada interdisciplinarmente, isto é, ela deve ser vista por uma equipe formada por terapeutas ligados à área de saúde mental, no caso um psicólogo, um fonoaudiólogo em geral, psicomotricista. Essas crianças em geral não têm grandes problemas motores, portanto nem sempre há necessidade de um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional, mas de uma maneira geral um psicólogo, um fonoaudiólogo, um psicomotricista, um musicoterapeuta, são terapeutas que trabalham interdisciplinarmente junto com o médico, junto com a escola e junto com a família. Esse tratamento ele é muito complexo, todos devem falar a mesma língua. Com o tratamento multidisciplinar, Gustavo se comunica mais facilmente, principalmente se for estimulado. A região Nordeste tem quantos estados? Nordeste? Sim. Tem quantos estados? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Ai, que lindo! Mesmo sem estar matriculado em escola, Gustavo se diverte com os conhecimentos que adquire numa velocidade fora do comum. Assistindo a canais de televisão de outros países, ele aprendeu outros idiomas sem a ajuda de professores. O Gustavo fala inglês, aprendeu sozinho. Espanhol, sem sotaque, ele sabe falar bem bonitinho, com a língua batendo certo, tudo através da televisão. Ele aprendeu a falar o inglês no CNN International. Olha, e sabe outras palavras de outras línguas, assim, coisas na Tanzânia, italiano ele sabe um pouco, porque ele tinha um programa de italiano, então teve uma época que ele sabia berinjela, tomate, frases decoradas em italiano, que ele vinha, um dia ele chegou na cozinha, pediu el pane tostato para mim, eu não sabia que ele queria torrada. Então, mas estava dando aula para você. A gente aprende coisa com ele também, Geralmente, essas crianças apresentam que características quando estão aprendendo outros idiomas? Eles têm muita facilidade na percepção da musicalidade do outro idioma e na fonética, que seria a parte de articulação. Então, eles parecem realmente bastante fluentes, mas as dificuldades de comunicação, elas permanecem. E tem um dado interessante que, por outro lado, na língua materna, eles apresentam alguns erros, como se fossem estrangeiros. Então, por exemplo, tem uma dificuldade com gênero, chamar
a cadeira de o cadeira, que é tipicamente de um estrangeiro e que essas crianças podem apresentar na própria língua. O prognóstico da hiperlexia, ou pelo menos da criança com características hiperléxicas, ele é bom, porque a criança não tem problema de inteligência, ela aprende. Então você pode estabelecer, se você colocar essa criança, por exemplo, numa escola tradicional para que siga um currículo, porque essas crianças falam, essas crianças têm outras características também, que não só essas que eu falei, mas elas têm problemas de rotina, seguir rotinas, né? Elas têm problemas nessa interação social, mas elas numa escola tradicional, por exemplo, que tem que cumprir um currículo, né? Ela vai ficar defasada realmente das outras crianças. Imagina, uma criança de 2 anos que já lê, mas não sabe o que está lendo, dentro de uma escola, numa creche, com crianças de 2 anos que não sabem ler, depois a coisa inverte, porque as outras crianças vão e elas vão ficando limitadas. Então tem que se bolar estratégias de tratamento. Isso de cada caso é um caso, tá? Em medicina, a medicina não é uma ciência exata, e nessas patologias principalmente nós não devemos fazer assim receitas de bolo para tratamento. Esses tratamentos variam muito, tem uma interferência familiar muito grande, né? E que você tem que estar sempre em contato com a escola, com a família, com o médico, com os terapeutas, para que se estabeleça uma estratégia, a melhor estratégia possível para as crianças. Que momentos assim de convivência com o Gustavo te tocaram como mãe? Deixa eu falar para você a verdade. Eu com meu marido disse assim, você não chora, porque né, a gente fica emocionada. Mas o Gustavo todo dia, ele é uma surpresa, uma alegria. Ele é um menino que não tem infelicidade, ele é um menino feliz. Ele vem, ele te beija e te abraça, ele não admite nenhum tipo de mau humor, de clima ruim. Então ele é um menino que dá muita alegria dentro de casa. Isso não é exagero, não estou falando porque o Gustavo tem um problema. O Gustavo é um menino da paz, é um menino alegre. Ele acorda e fala, bom dia mamãe. Aquilo é uma alegria, porque qual é a criança que todo dia levanta e fala para você, bom dia mamãe? Ele todo dia de manhã ele acorda e vem, bom dia mamãe. E isso é que traz para a gente uma alegria muito grande. Sabe, ele todo dia é uma alegria, ele é uma festa dentro de casa.